Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Olá, boa tarde, bem-vindos. Alguém coloca uma mãozinha assim para eu saber que o som tá saindo direitinho, por favor. Nosso convidado já tá chegando, opa. Olá, boa tarde, Mário, tudo bem? Oi, Tamires, tudo bem? Tudo Aqui tudo bem, bem. sim. Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo bem. Então tá bom. Gratidão pela sua presença e tenho que confessar aqui para todo mundo que é uma cocriação fazer uma live aqui com você, essa nossa primeira live juntos. Já estou dizendo que é a primeira porque vai vir mais, já estou Aí já tá com uma sequência. exatamente. No início do meu despertar, né, acompanhei algumas lives suas, então você de alguma forma, né, fez parte e faz também do meu processo de expansão, de, de consciência, né, do meu verdadeiro eu, minha essência, o eu essencial. Então, gratidão pela sua presença e vamos nessa. E da minha parte, gratidão pelo seu interesse, por me procurar, por essa oportunidade de falar de um tema que eu quase não gosto, né? Então, muito obrigado. É sempre um prazer falar sobre isso. Aliás, foi por isso que eu comecei tudo, né? Eu me envolvi nisso porque encontrei o Tom Campbell, achei as ideias maravilhosas, estava tudo em inglês, ninguém aqui conhecia, e eu acabei nessa estrada aí da tradução, de trazer os livros dele, depois de trazê-lo aqui para uma conferência também. Tudo isso por conta de poder trazer essas ideias para o Brasil, para as pessoas, para até eu ter com quem falar sobre o assunto, inclusive. Legal, show. Eu comecei os meus estudos, né, sobre física quântica, sobre querer, né, o impulso, né, por querer entender o que era a realidade, né, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui. Ele começou quando eu estava, né, passando alguns desafios, né, muito grandes, assim, na minha vida. Então, houve um momento, né, uma fase da minha vida em que eu queria respostas, né? Então, aí as coisas, né, parece que quando eu tive essa intenção de que eu queria respostas, eu queria entender e queria de alguma forma melhorar a minha vida, parece que uma nova dimensão se abriu, né? Então, eu passei a atrair eventos, situações e pessoas, né? Então, cursos, treinamentos, livros, né? Então, fui me conectando com determinados assuntos, né? Que foram me ajudando nesse processo de expansão, entendimento, né? Do meu eu essencial. E com isso, né? É, as coisas, né? Na minha vida material, na matéria em si, né? Nessa experiência na matéria, na partícula, ficou mais leve, ficou mais fluida, né? E pode.
comentando com você, eu também tive alguma coisa assim. Muitas pessoas acabam tendo algumas, né, passando por algumas intempéries, né, ou às vezes algum sofrimento, alguma dor, e acabam isso sendo uma mola impulsora para que a pessoa acabe buscando mais e se abrindo mais, né? Eu também tive isso, né? Eu citei aqui a questão da descoberta do Tom e do fato dos livros não estarem traduzidos, nem os vídeos, nada. Mas assim, vamos dizer, o nascedor disso tudo é um pouco mais atrás, né? Nada está solto, Hum, tem toda uma história de vida, né? Aliás, só para comentar com seus seguidores aí, que não sei se já me conhecem ou não, mas eu sou engenheiro, trabalhei na indústria, tive uma carreira de êxito aí, de sucesso, e aí chegou a minha hora de começar a evoluir e crescer, e isso tudo partiu desse evento que eu estou te comentando, né? Que é o falecimento da minha esposa por um câncer agressivo em menos de 6 meses, e foi um sofrimento terrível, mas o pior sofrimento foi na descoberta, em ter que descobrir isso e ter que dar essa notícia. Para mim foi o sofrimento mais gigantesco do mundo, e no meio daquela crise, né, naquele momento entre eu descobrir o que estava acontecendo e ter que contar para ela, é, o mundo desabou, né, e o meu mundo naquele momento, até aquele momento, era materialista, né, eu era muito racional, engenheiro, né, a física, botava muita fé na física, na ciência, e naquela hora isso aí não te ajuda em absolutamente nada. é... Tem muito conteúdo interessante, mas naquele momento de dor e de busca e de descoberta, e aí talvez a primeira vez onde eu prestei atenção, onde eu perguntei alguma coisa e eu de alguma forma percebi uma resposta que eu não ouvi nem nada, né? Mas no meio daquela crise ali, naquele pico de negócio, eu perguntei, nossa, mas tem que ter alguma explicação, alguma motivação, alguma coisa para isso, né? Eu O ficava, que alguém me pode ser isso? explica, né? O que que é É. isso, né? E aí surgiu para mim de imediato, assim, né? Dizer, tipo, não tem erro de que a resposta veio, né? Eu não ouvi nada, foi como se fossem meus próprios pensamentos, mas surgiu para mim claramente que aquilo só podia ter um significado e que era de aprendizado. E que alguma coisa tinha para ser aprendida naquilo tudo, né? Algum crescimento possível, algum entendimento. E aquilo, assim, veio como uma luz mesmo, porque fez todo sentido para mim, né? E naquele momento eu me determinei a buscar e ficar atento para ver tudo que eu tinha para aprender com aquilo dali para frente, porque realmente não precisa passar por uma situação dessa para aprender alguma coisa, mas já que vai passar, pelo menos não vamos desperdiçar, né? Pelo sofrimento de todos que vão estar envolvidos, vamos aproveitar isso ao máximo. E naquele momento eu vi também uma luz de que havia alguma coisa talvez de positivo. Naquele momento eu não percebi isso eu Uhum. percebi depois, mas que só em perceber isso já se conecta com o positivo mesmo naquela situação terrível, né? Então tem a ver com o que você falou, né? Passar por algumas dificuldades, algumas coisas que acabam te despertando para outras, né? Sim. Eu tive também no meu caso, né, essa percepção sobre o significado oculto, né, dos personagens e atrás de todos os relacionamentos e enredos que nós vamos experienciando, né, há um significado oculto que está ligado à nossa evolução, né, ao nosso próximo nível de consciência, de ser mesmo. E eu tive no meu num dos meus trabalhos, né, eu trabalhei com várias coisas, eu sempre buscava trabalhos onde eu pudesse sobreviver, né? Eu só queria pagar as contas, ter um lugar para morar, comprar comida. Era só, eu estava muito nos instintos de sobrevivência. Então, eu trabalhei com diversas coisas que não estavam alinhadas, né, com a minha alma, com a minha essência, né? E isso me gerou muita dor, né? Ter aquele fardo de ir para um trabalho que eu não gostava. Então, em muitos momentos eu me perguntava por que eu estava aqui, né? Porque qual que era o sentido daquilo? E no último ano nesse trabalho, eu comecei a soltar a resistência ao trabalho. Então, eu comecei a ver ele com outros olhos, né? Acolhendo e comecei a buscar coisas positivas naquele trabalho que eu tinha. E quando eu fiz isso, né? Eu soltei a resistência, o escritório que eu trabalhava fechou, o meu projeto que não andava rodou, que era o que eu queria fazer,
Então eu transcendi, digamos, o desafio, né? Na hora que eu soltei aquela resistência a ele e comecei a buscar as coisas positivas que tinham ali e os aprendizados, né? Então ficou muito claro para mim que foi trabalhado em mim muita questão da humildade, do não preconceito, do respeito, né? Então eram coisas que precisavam ser trabalhadas em mim, né? E que talvez eu não precisasse também ficar tanto tempo lá, né? Naqueles trabalhos, eu poderia ter, né? Transcendido, né? Então tudo pode ser, né? Como você falou, às vezes a gente nem precisa passar, né? Se a Uhum, pessoa já se uhum. coloca nessa postura de aprendiz, né, de um aprendiz em estado de evolução, eu acho que acaba que tudo vai ficando mais leve. Se colocar nessa posição de aprendiz, eu acho importante você estar falando isso, porque tem tudo a ver com não aplicar resistência, né, às oportunidades, às possibilidades, e estar indo favorável ao processo. E nesse aspecto eu gosto sempre, como eu sou ligado com engenharia e com física, né, me veio na mente um dia caiu uma ficha, né, que é essa questão de resistência. Você prestar atenção numa cadeira, ela tem 4 pés ali, né? E ela só fica em pé porque o piso, o chão, oferece ou põe resistência à cadeira. É assim que a cadeira fica em pé, que o banco, qualquer coisa, um armário, o armário, o banco, a cadeira, tem um peso, né? E ele aplica esse peso no chão e o chão resiste. E como o chão resiste, a cadeira fica ali. E o que isso tem a ver com o que a gente está comentando? Tudo, porque todas essas coisas, às vezes, que a gente está achando que nem quer, ou provavelmente não quer mesmo, e a gente resiste, a gente segura elas ali, a gente dá aquele suporte, né? Como o próprio exemplo da física daquela cadeira. Em cada perna daquela cadeira tem uma força atuando para cima, igual e contrária à mesma força que a cadeira está aplicando no chão. Se o chão não aplicasse resistência à cadeira, ela afundava. Seria que nem você largar ela na água, ela afunda. A água não resiste. Aí a cadeira afunda e vai embora, né? Até o ponto de flutuação ou qualquer outra coisa, segue a corrente e vai embora. Então, mas aquilo que a gente, né? Às vezes a gente não está tão satisfeito com alguma coisa e fica resistindo e lutando com aquilo. Eu passei muito por isso em situações de trabalho também, principalmente no final, porque eu já aquilo não tinha mais nada a ver, aquele trabalho ali na indústria, não tinha nada a ver comigo, nem a forma como ele era feito, nem a forma como as pessoas eram tratadas, nem o resultado final dele. Então, assim, durante muitos anos aquilo foi positivo para mim, eu tive muita experiência que construiu para a minha vida, mas eu estava muito insatisfeito e, em um determinado momento, estava aplicando muita resistência e sofrendo com aquilo. E aí eu falei, não, peraí, deixa eu aplicar um pouco do que eu estou aprendendo, né, de todo esse lado mais filosófico, metafísico aqui. E comecei a puxar as travas daquela resistência, mesmo naquela final, porque naquele momento eu já tinha vontade de sair dali, mas da mesma forma eu alterei a minha forma de trabalho, e o negócio começou a fluir, e eu acabei com muito mais facilidade atingindo o ponto que eu queria de realmente dizer tchau e chegar lá, né? Mas assim, sem ter que ficar sofrendo, né? Porque a resistência você aplica e aí o lado de lá resiste mais, aí você aplica mais força e o negócio o caldo só engrossa, né? Aquilo que nós resistimos persiste, né? Isso que você falou é Persiste. incrível. E quando então eu passei essa experiência, né, de trabalho, né? Eu falei, uau, nossa, agora eu vou. Então agora eu fico mais ligada às experiências que eu vou tendo, né? Então se eu tomo digamos, um tranquinho aqui, outro ali, eu já começo a ver o que aquilo veio me ensinar, né? O que precisa ser trabalhado em mim, e aí o negócio anda mais rápido, sabe? Então esse foi um grande aprendizado, né, naquele desafio de olhar para si, né, quando o desafio aparece, né, ou algo que está te incomodando, né, o olhar para si, trabalhar e aí aquilo flui, né, aquilo, digamos, desaparece, né? Ora, isso que você falou também, você quando está usando as palavras, né, você está dando indicações de como é que você está fazendo, como é que você está lidando com as coisas. E você está chamando as coisas aí, no caso, pelas quais você tem passado e exemplificou, de desafios. Então, nota 10 para você.
né? E isso já é uma ideia para passar para as pessoas aqui, porque a gente tem a mania de chamar, muitas pessoas ainda têm, não é? De chamar de problema, né? De dificuldade, de insatisfação, de tudo que é negativo, né? Então você olha aquilo com uma filosofia negativa, com foco, com uma lente cinzenta, do seu óculos tem uma lente cinzenta, tudo fica escuro, né? E no caso, quando você encara como desafio, como oportunidade de crescimento, como oportunidade de aprendizado, o que você tem, né? O que você pode aproveitar daquilo, isso é perfeito, né? Porque você está mudando a sua realidade. A gente não percebe, mas quando você troca a lente, tira uma lente cinza e coloca uma lente transparente, dá aquele alívio, né? A tudo que você já vê com mais clareza, né? E você já vê procurando o lado positivo daquilo. E tem mais, né? Se tiver uma coisa que as pessoas tiverem que levar desse nosso papo hoje, por eventualidade a gente acabar falando muitas coisas, que seja esta, na minha sugestão, é claro, né? Esta realidade, né, se a gente se aprofundar nas ideias do Tom Campbell e de My Big Toe, você vai ver que ele embasa as coisas de tal sorte e fica super claro que isto é uma realidade escola, é uma realidade de aprendizado. Então, qualquer evento, qualquer situação, qualquer coisa que aconteça, é oportunidade de aprendizado e crescimento, porque foi projetado para ser isso. Então, todos esses temas de relacionamento, que às vezes são desafiantes, que a gente tem, familiares mais próximos, relacionamento amoroso, de trabalho, né, de colegas, de escola, né, do que for. É uma realidade social, interativa, é na interação que ocorrem as oportunidades de crescimento, os desafios, as oportunidades, né? E tudo, absolutamente, qualquer coisa que ocorre para gerar oportunidades de aprendizado e crescimento. Aquela resposta daquela pergunta que eu tive para mim, né, ela foi fundamental para mim, porque aquele acontecimento sem pé nem cabeça, ele para mim, no final das contas, ficou claro que assim só podia ser para algum aprendizado para as pessoas envolvidas, né? E no final aquilo se comprovou, a quantidade de aprendizados foi enorme. Mas aquilo não era só aquilo, a resposta é a resposta óbvia para qualquer situação e para tudo. Tudo nesta realidade tem o sentido de oportunidade de aprendizado e crescimento. Alguém me deu um exemplo, hoje eu estava ouvindo um vídeo, né, não foi para mim especificamente, mas a pessoa deu um exemplo, a pessoa passou por uma situação de quase morte, tá? E aí ele voltou com outra clareza na cabeça sobre o funcionamento da realidade. A conclusão dele é que essa realidade é de crescimento e aprendizado. E ele deu como exemplo o seguinte: se você está na fila de um supermercado, e aí você percebe que atrás de você chegou uma pessoa mais idosa que você, né? E você está aí trabalhando, tem pressa, tinha que correr, pegar alguma coisa e ir embora, mas assim, aquela pessoa, por exemplo, ele falou, né? Tudo bem, você pode raciocinar, não, é aposentado, não tem pressa, fica aí. Mas assim, aquela gentileza, naqueles 10 segundos que aparece a oportunidade, ela tem a oportunidade de te ensinar gentileza, te ensinar amor, né? Te dar a oportunidade de aprender praticando. E aí você despreza e segue adiante. Segue adiante. E outras lições podem ser mais difíceis, mais complexas, menos claras, mas assim, nenhuma oportunidade precisaria ou deveria ser desperdiçada. A gente pode fazer o que quiser, jogar tudo no lixo e repetir o ano quantas vezes quiser. Porém, você ficar parado desperdiçando tempo de vida, que não significa vivenciar, aprender, crescer, né? Você está jogando tempo, energia sua fora, à toa, né? Quando você tem a oportunidade de aproveitar ali agora. Agora, a gente não, assim, eu não tinha essa perspectiva, obviamente, não tinha nem antes, nem durante. Eu comecei a aprender assim, de forma bem radical a partir dali, né? Não é que eu não aprendi outras coisas ao longo da minha vida, mas aquele foi um evento radical, né? De abertura de mente. E de lá para cá eu tenho estado mais atento, mais observador. E assim, o Tom Campbell fala isso, mas ele, a essa altura ele não precisa mais falar nada para mim. Porque isso para mim, em função da minha própria experiência, como você está descrevendo da sua, são questões que você percebe diretamente da própria experiência. E eu assino embaixo do que ele diz aí com tranquilidade, porque a minha experiência suporta. Tudo que se passa nessa realidade
é oportunidade de crescimento e aprendizado. Sim, nossa, super concordo. E, como eu disse, né, essa experiência, no caso, que foi a mais desafiadora, foi também a que trouxe, né, essa percepção de que, nossa, é um aprendizado, né? Tá tudo vindo. Olha a pessoa que eu saí desse trabalho, né? Quem era a Tamires antes de trabalhar com algo que ela não gostava e quem é ela depois, né? De transcender isso. Então, é o olhar para isso, né? Então, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, eu sei que foi duro, né? Doeu na época, mas poderia ter sido mais simples, talvez se eu tivesse essa percepção que eu tenho hoje de que qualquer desafio que venha pode ser rápido, pode ser simples, né? Isso que você falou da fila do mercado, de uma idosa que vem, e você poderia ali, né, ceder um pouquinho o teu tempo, isso evitaria, né, de que você tivesse uma prova maior lá na frente, né? Então, essa percepção e o que tem me ajudado muito a ter a clareza, né, no momento do desafio, para que eu consiga transcendê-lo e ver ali o que está me ensinando, o que precisa ser trabalhado em mim, é colocar o foco, né, onde nós colocamos a nossa atenção, nós colocamos a nossa energia, e logo aquilo se expande, né? Então tenho buscado colocar o meu foco na minha essência, né, que é o meu eu essencial, minha centelha divina. Então, na hora que vem o desafio, né, eu coloco o foco nisso, na minha centelha divina, né, na minha essência divina. E quando eu coloco o foco ali, né, o foco nisso, isso se expande. Então, na hora eu sinto uma maior conexão, né, com esse eu verdadeiro, né, que é a energia todos nós somos, né? E fica claro ali o desafio, sabe? O desafio fica claro, fica leve, eu já sei o que precisa, né, ser ajustado, né, no meu desenvolvimento e no meu dia a dia. E queria saber também de você, Mário, a tua visão, né, em relação a isso, da nossa essência, que é na minha visão também uma única energia, né, que experiencia através de diversas perspectivas, né? E quando nós colocamos, né, se você já teve essa percepção de colocar, né, o foco na sua essência, na hora que está passando certos momentos onde os teus instintos são desafiados, né? E aí o negócio fica mais simples. Eu vou, obviamente, aqui, eu dou preferência para usar a linguagem do Tom Kemper e do Mike Guiteau nesses aspectos, porque é a que eu estou mais acostumado, é que fala melhor para mim, ok? Cada um tem aquela linguagem com a qual a sua compreensão funciona melhor. E no caso, o Tom me ajudou muito por conta de ser um cientista, um físico, estudioso, especialista em consciência, e que aplicou metodologia científica para estudar a consciência e tirar as conclusões dele. E ele descreve tudo com termos isentos, né, para não associar com nada, com isso e com aquilo. Né? Então, na verdade, quando a gente está falando, né, ele descreve a fonte de tudo, que alguns poderiam chamar de Deus, porque é de onde vem tudo, de onde tudo sai, e a partir de onde tudo é criado, né? Ele chama de consciência fundamental, ou sistema de consciência fundamental, porque é um sistema que evoluiu, né, que evolui, partiu de um potencial inicial, era vazio, mas com potencial para evoluir, evoluiu. Nesse processo de evolução, nos criou nós consciências, que você chamou de centelha, ele chama de consciência individuada, tá? É apenas uma questão de nomenclatura, mas para eu explicar por que eu estou usando estes termos, ok? E estas consciências individuais foram criadas no processo de evolução da consciência fundamental, porque ela descobriu interessante no processo evolutivo a parte da inter-relação, né? Porque quando era uma grande consciência única, não havia interação, exceto com as próprias ideias, por assim dizer. E aí passou a existir outras consciências que são parte dela, mas se percebem de forma individuada, se percebem como indivíduos,
e que seria o equivalente ao termo centelha. Tá? E essas consciências, né, essa consciência fundamental, nesse contínuo processo de evolução, depois de interagir muito com as consciências individuadas num ambiente de flutuados, de rede de consciência, de troca de informações entre consciências puras, acabou evoluindo um outro processo adicional, que é este tipo de realidade que a gente está, que foi desenvolvida de forma virtual, não é? De forma mental, ok? Porque é consciência. A consciência lida com informação, lida com a mente, com pensamentos, e ela cria esta realidade de uma forma virtual, não é por matéria. Né? Consciência não é matéria e nunca cria matéria. Então a matéria é uma percepção por conta das regras de funcionamento do jogo. E aí, rapidamente, eu te falo por que eu falei tudo isso também, porque essa consciência individuada, que nós somos parte da consciência maior, aquela centelha que nós somos, né? Ela, depois da evolução destas realidades virtuais, onde o processo evolutivo, né, é um Big Bang digital que vai evoluindo e vai criando, até chegar no ponto de ter personagens aqui que podem ser habitados pela consciência, né, por essas consciências individuadas, que a gente chamaria de avatar, em associação com videogame. Ele usa muito essa linguagem moderna, né? Então, um avatar é aqueles personagens de videogame que a gente usa para jogar. Então, a gente está aqui no joystick e o personagem está ali obedecendo os controles. Então, ele associa esta centelha ao que nós somos, a consciência que nós somos, e o personagem está sendo pilotado pela consciência. Só que esse sistema de jogo da consciência maior é muito mais evoluído que os videogames que a gente tem, não precisa de joystick. Então, a consciência que nós somos, né, se manifesta dentro do jogo através de um avatar que nasce a partir do nascimento e durante a vida de todo aquele avatar, que ele chama de pacote de experiência, né, associado à oportunidade de aprendizado, né, e a gente pilota. Então, essa centelha que nós somos, né, essa consciência individuada, está conectada em forma mergulhada, como se estivesse com um capacete, com um visor, né, sensores, e assim, ela nem percebe que é uma realidade virtual. Parece para nós, por nossos sentidos, totalmente material, mas pouco importa. Então, a consciência fundamental, ela gera as consciências individuadas, né? E essas consciências individuadas, ao longo do tempo, surge essa outra oportunidade de experimentação, que é um fast track, uma trilha, uma oportunidade de crescimento acelerada para a consciência, e não para o avatar. O avatar é que nem do videogame. Se você não mandar comando, ele não se mexe. Né? Então, nós somos a consciência, né? Que estamos, a consciência, experimentando através desse avatar, desse organismo, se manifestando aqui, exatamente como se fosse num videogame, sem a necessidade dos controles. Então, a consciência que nós somos não morre, e o avatar tem um tempo de vida específico. Agora, Então, são essas três coisas. A gente tem a consciência fundamental, a consciência que nós somos individuada, parte da consciência fundamental, se manifestando através do avatar. Só que como a gente entra sem memória de vidas anteriores, de experiências anteriores, a gente acaba identificado com o boneco, com o vasilhame, com o veículo, com o personagem, com o avatar. E pensando que e vai se distanciando da consciência que nós somos. Que aí chega no fio da meada do que você comentou e que você perguntou a respeito, né? Que a gente pensando que é o boneco, que a vida é material, que a vida é acumular coisas. Não, a vida, você merece ter a felicidade, a paz, a qualidade, o conforto que você acha que deva ter. Não existe nenhum pecado nisso, não é? Agora, você não é nada disso, e você não leva nada disso. Você leva o que você cresceu como ser. Então, essa busca depois que a gente se perde em função da criação e vamos dizer, da doutrinação materialista, a gente começa a crescer e perceber, às vezes passando por certas dificuldades, ajuda a clarear a mente da gente, e a gente começa a voltar a perceber que, na verdade, não é apenas o boneco, não é apenas o avatar. Então, o que isso está fazendo? Nos levando na direção de estar mais conectados conosco mesmo. E um dos caminhos para fazer isso, por exemplo, você sabe, é meditação. Meditação com o intuito de silenciar a mente,
e silenciando a mente, entrar em contato com a consciência, com a centelha que você realmente é. E quando você está... isso é evoluir, isso é crescer, isso é expandir. E quando você está em contato com essa consciência, né, é claro que você faz melhores decisões, você percebe mais, você ouve as respostas, você sente a intuição, seja lá na forma que você sinta. Alguns realmente ouvem alguma coisa. Eu, como as minhas intuições vêm na forma de pensamentos mesmo. Então eu tenho que discernir o que é pensamento que foi intuição e o que é uma... Né? Eu não... Tem pessoas que eventualmente ouvem vozes, veem luzes, sei lá. Né? Cada um sente do seu próprio jeito. Algumas têm um sentimento, né? Mas assim, isso cada um vai perceber na sua melhor forma, na sua forma mais comum. Mas assim, quando você entra em contato com você entra em contato com essa riqueza de percepção que é sua, que você sempre teve direito a acessar, mas que perdeu ao longo do caminho. Né? Então, você buscar um caminho interno de entrar em contato com você mesmo vai ajudar a ter um equilíbrio, a ter um posicionamento mais tranquilo, a perceber essas oportunidades, a poder mudar a sua visão. Né? Uma coisa leva a outra. Você muda a sua visão para olhar o positivo, né, para deixar o negativo de lado, para começar a ver as situações como oportunidades e desafios, e você começa a evoluir, e quanto mais você evolui, mais disso você enxerga. Então, crescer, se expandir como ser, te dá maior percepção. Quando você tem percepção maior, você vê mais opções, mais oportunidades. E, consequentemente, é mais livre para escolher, porque se você não tem opção, você não é livre. Agora, quanto mais opções você percebe, né, de escolhas possíveis, de oportunidades, mais livre você se sente, mais feliz, mais em paz, mais em contato com você mesmo, e aquilo vai rolando, né? Você vai persistindo naquilo, e uma coisa vai levando a outra. Então, essa é um pouco a minha visão, e isso é um pouco... a My Big Toe esclarece como e por que isso acontece dessa forma, porque ele vai fundo nisso, né? Mas é mais ou menos isso, e tem tudo a ver com o que você disse. Você está falando da centelha divina, né? Então é uma centelha, um pedaço do divino, A né? consciência maior, né? A consciência maior, a consciência fundamental, a fonte, né? E que alguns chamarão de Deus, fiquem à vontade, a gente prefere evitar, eu prefiro evitar, Uhum, e o Tom sim, evita sim. também, para não conectar isso com ideias que já estão pré-concebidas nessa lavagem cerebral que a gente sofre. Uhum, Às vezes, sei lá, aquele cara que fica lá, de cabelo branco, anotando os pecados de todo mundo, para castigar depois, né? Isso aí são uhum. figuras mentais que a gente acaba trazendo da nossa cultura. Então ele usa palavras isentas justamente para dar uma Acaba oportunidade de entendimento. tendo uma conotação religiosa, né, digamos, e aí já algumas pessoas acabam travando, né, de acessar o conhecimento, né? Porque a gente cai em Durante padrões. A gente cai em padrões. padrões mentais e para de pensar. Então o objetivo é você usar Uhum, elementos de palavras neutras para que você consiga pensar, independente de toda aquela tralha que a gente está carregando e que é crença, mas que a gente não botou fé, a gente não descobriu por nós mesmos, aceitou e aquilo fica atrapalhando a sua vida, né? E nem discriminando, não estou criticando nenhuma religião, nem nada disso, mas é que assim, uhum. a gente acaba distorcendo as coisas, né? Entre todas as pessoas que já passaram essa informação para a gente, tudo que a gente entendeu ou não, e distorceu, e acaba ficando com um emaranhado, uma confusão e perdido ali no meio. E achando que sabe alguma coisa, quando na verdade só está repetindo que nem papagaio. Né? E isso, o caminho aqui é compreender, entender, vivenciar e trazer uma vivência real para você, porque quando você sabe, é que nem enfiar o dedo na tomada, costumo dizer. Você não acha que a tomada dá choque. Um dia você já entrou em contato ali com os eletrodos e levou um choque. Então você sabe que a tomada dá choque. A criança, no começo, você fala para não tocar, não toque porque dá choque. Mas a criança não sabe o que é choque, não bota fé, e um dia acaba tocando aquilo, e aí aprende, né, por experiência própria, que tomada dá choque. Então, você não, quando você ouve dizer que tomada dá choque, mas você nunca experimentou, é crença até ali. O dia que você experimentou, aí vira sabedoria e nunca mais é esquecido. Sim, sim. É o que nós falamos, né, lá no nosso bate-papo, que nós vamos nos tornando cientistas, né, da nossa própria vida. Então,
Eu fiz algumas formações com o Ami Goswami, né, que é o físico quântico, alguns estudos com o Dr. Joe Dispenza, que é um neurocientista. Então, muito do que eu fui aprendendo, né, com eles, eu fui aplicando, fui testando na minha vida e vendo, nossa, isso aqui funcionou. Nossa, eu apliquei esse tipo de meditação, digamos, e as coisas, né, ficaram mais claras para mim, ficaram mais leves. Então, você, aí sim, né, a sabedoria passou pelo teu avatar, digamos assim, né? Passou pelo corpo, passou pela experiência, saiu Filtrou. desse campo mental que é É, passado de um para o outro, né, em palavras. E quando tá no, né, quando a gente sente, é a nossa sabedoria, a nossa experiência. Enfim. E eu queria falar um pouquinho, né, agora sobre os pensamentos negativos, né? Como eu tenho recebido muito das pessoas, né, que me acompanham, essa questão dos pensamentos negativos, e que como também foi um processo para mim, e é, né, ainda, mas claro que conforme eu vou expandindo minha consciência e não me conectando, né, porque na minha visão, nós estamos sempre conectados, né, com essa consciência maior, sempre estivemos e sempre estaremos, mas em algum momento da jornada, por se identificar demais com o personagem e os enredos, né, acabamos meio que diminuindo esse fluxo de energia, digamos, né, mas nunca desconectou, na minha visão, né. Então, quando esse fluxo em algum momento ficou mais curtinho, né, que eu senti, estava muito identificada com o personagem, com as histórias, enfim, eu fui dominada por muitos pensamentos negativos. Então, a maior parte do tempo eu pensava tudo que poderia dar errado na minha vida, era o tempo todo, o dia inteiro, pensando aquilo, né? Então, eu vagava pelo caos, que foi na época que eu comecei a buscar as respostas, né? Como eu te disse. Eu estava já vivenciando o caos e também meu padrão mental era de caos. E com esse desenvolvimento, com essa expansão, né, que eu estou trabalhando e aumentando, né, expandindo mais a minha conexão com essa consciência maior, eu fui percebendo também que os pensamentos negativos eles foram diminuindo, né? Hoje eu consigo pensar, ter mais, a maior parte do tempo, pensamentos positivos e construtivos, né? Mas claro que em determinados momentos vem, só que eu já consigo observar na hora, né? Então ele veio, eu já sei qual que é o pensamento, sobre o que se trata, né? Aí eu já vou e dou uma reformulada nele e consigo ir mais para a polaridade positiva. Então, na minha visão, né, acaba retornando para isso de reconexão, ou não reconexão, porque nunca desconectamos, né? Então a palavra reconexão pode. Mas o aumento, né, desse fluxo com a consciência maior vai ajudando nesse processo de transmutar, né, os pensamentos negativos em positivos. E como o Dr. Joe Dispenza diz, né, cada pensamento, né, que nós temos, ele libera uma reação bioquímica em todo o nosso corpo que faz com que um outro pensamento seja ativado na mesma intensidade, então um pensamento negativo, né, ele acaba trazendo outro. E um positivo também acaba trazendo um outro. Então você vai entrando em determinados loops, né? Você falou de reconexão e é curioso, assim, a palavra é válida porque a gente depende das palavras para transmitir as coisas. E isso é uma coisa complexa, porque as pessoas tomam por certo que vão falar alguma coisa e o outro vai entender, e aí quando o negócio dá errado, ainda fica bravo com o outro, já se viu que o cara não entendeu. É assim, não entender é o comum, então a gente tem que partir do pressuposto que existe uma dificuldade para as pessoas, porque cada um tem sua própria história, tem seu próprio significado Um particular filtro, para né? palavras, sua vivência, seus filtros, a cor do seu óculos, se é cor de rosa, azul, preto, né, que vai transformar a imagem, né, aí a comunicação recebida, em algo particular, de acordo com o que aquela pessoa consegue abranger com a vivência dela e com as crenças que estão no caminho dela. Então, assim, as palavras são sempre delicadas, mas no caso aí, a reconexão, então, a gente está tentando trazer as pessoas de volta para perceber a conexão que já tem, que não, a gente pode
talvez dizer reconexão. Né? Como você disse, nunca porque assim, partindo desse modelo onde tudo é consciência, tudo é criado pela consciência, essa consciência ela lida com informação para gerar e trocar ideias, né? E imagens e sons e tudo, uma com a outra, né? Umas com as outras e com a fonte e vice-versa. Mas aqui nessa realidade, a gente acaba passando, né? É uma realidade voltada para o aprendizado, para o crescimento, para a oportunidade de crescimento da consciência, porque ela está passando por uma experiência aqui, mas a consciência, ao mesmo tempo, ela fica limitada a certas coisas, ok? Então é como uma criança pequena está com aquela bicicletinha com rodinha. Aquilo é ótimo para a criança, dá limitações, mas dá suporte. Então, a gente nessa escola aqui, a gente vem com certas limitações que nos permitem ter certa segurança. Então você não coloca uma criança pequena, em vez de pôr no jardim da infância, não vai pôr na faculdade, né? Ela não suportaria, ela não lidaria com aquilo. Então, esta realidade é própria para a consciência ter certas limitações, não por qualquer tipo de castigo, mas por uma questão de oportunidade de aprendizado com mais restrições, com rodinhas, ok? Para ajudar, não para atrapalhar. E a partir do momento em que você transcende as rodinhas, você abandona as rodinhas, ok? Você pode partir para um aprendizado mais direto, com menos suporte, porque você já está com mais condições. Então, é uma realidade segura para gerar todos os níveis de aprendizado para aquela pessoa, de acordo com as necessidades que ela tenha. E eu perdi um pouco o fio do tema que a gente estava, me desculpa. Os pensamentos negativos. Os pensamentos, claro. Eu quis dar aquele exemplo das rodinhas e acabei me perdendo nele. Desculpe, conto com a sua ajuda, que você me mantém no track. Então, essa questão dos pensamentos, então voltando, né? A gente está conectado, né? Não tem como deixar de ser, porque nós somos consciência, é como se fosse uma grande rede de internet de consciência, né? E nós estamos com o cabo ligado lá e o cabo é garantido pela fonte, não tem como romper, né? Então, sim. Porém, estamos desapercebidos disso porque mergulhamos e nos identificamos com o personagem e nos distanciamos e não estamos percebendo isso. E mais, nós distorcemos algumas percepções, passamos a crer que nós somos o corpo, a carne, o cérebro, né? Os sentimentos e principalmente os pensamentos. E aí você entra com o Descartes, né? Eu fiz um artigo recente, não sei se acho que te passei um link sobre o que é consciência, né? E eu citei lá, que sempre me vem à cabeça, né? O Descartes é um filósofo, matemático e físico, né? Porém, ele criou ele já vinha de uma ciência materialista e engessou a ciência um pouco mais com aquela frase dele, penso, logo existo, né? Então, assim, se você não pensa, você não existe. Quer dizer, se eu meditar e esvaziar minha mente, eu parei de existir, é isso? Então, vamos dizer, desculpe o Descartes, mas é uma estupidez gigantesca. Mas, infelizmente, em função de tudo a gente ser treinado dessa forma, a gente se associa que nós somos os nossos pensamentos, né? O que a gente pensa é o que a gente é. Não é, cara, porque pensamento vem e vai. Né? Se o pensamento ir embora significa que você deixou de existir, então a sua existência é bem fraquinha, né? E não é o que ocorre, né? Se você bate com a cabeça ou dorme à noite e para de pensar, no dia seguinte você continua existindo. Né? Você não deixou de existir. Então, não é penso, logo existo. Talvez uma forma melhorada seria percebo o que penso, sou consciência. Percebo o que penso, então percebo o que penso, percebo o que sinto, percebo o que ouço, percebo o que vejo, percebo as coisas, logo percebo também que tenho existência. Mas eu consigo perceber até a minha percepção. Se eu for um pouquinho mais fundo e prestar atenção, eu percebo que eu, no fundo, tenho essa percepção. Essa percepção que eu tenho no fundo é a consciência que eu sou. Né? E isso, se você se concentrar nisso, você se aprofunda e você contata um pouco mais disso. Agora, então, essa questão dos pensamentos, eles são passageiros. Agora, nós como estamos conectados, né, uns com os outros, a gente pode tá tendo um vazamento de pensamento dos outros para nós, né? Assim, a gente está em contato. O pensamento pode fluir de um para o outro, porque pensamento é a informação circulando na consciência. E você está conectado com todas as outras, não percebe,
E às vezes entram pensamentos que nem seus são, né? Nem seus são. Né? Então, você não tem que pensar cada pensamento. Um professor meu aqui me deu uma vez um exemplo de filosofia, de metafísica. Você não quer ser um rádio, né? Para que serve um rádio? Você imagina um rádio, né? Que você pode sintonizar qualquer estação do mundo, só que ele sintoniza aleatoriamente. A cada minuto ele muda, a cada segundo ele muda para muda para a Rússia, muda para a Grécia, ele muda aleatoriamente. É um rádio que capta tudo, mas muda o tempo todo. Para que ele serve para você? Para nada, né? Se você não consegue ter um dial e ajustar sobre o que você quer pensar e sobre o descanso que você quer ter e não pensar, né? Esse rádio não serve para nada. E a cabeça da maioria de nós, e a minha já foi muito assim, e eu sempre batalho para que ela não seja, não dá para deixar ela ficar pensando qualquer coisa e o que ela quer, entendeu? E assim, quem é que está no domínio? É você ou é uma rádio maluca, né? E assim, obviamente, a meditação é um caminho que ajuda bastante para que você... Porque a meditação com objetivo nada religioso ou de qualquer coisa assim, mas com o objetivo de você ter um domínio, de começar a minimizar, a praticar um domínio de poder parar de pensar, inclusive, né, perceber que você continua existindo quando para de pensar. E pensamentos são coisas que não são necessariamente sequer seus e que não tem necessariamente nada a ver com a realidade. Agora, além de tudo, com todas as crenças e filtros que a gente tem, e às vezes a tendência nossa de olhar para aquelas coisas negativas, de preocupação, sofrimento pelo que já foi não pode ser consertado. A gente considera que estava errado, foi um problema, não consegue consertar mais, porque já foi, e ainda fica revivendo aquilo. E aí é um foco negativo horrível, né? E o outro foco negativo horrível é ficar preocupado com os problemas que vão estourar na minha cara amanhã, no futuro. Quer dizer, o futuro a Deus pertence. Sabe, tipo assim, relaxa, cara. Relaxa. Se tem algo que você possa fazer a respeito agora, que vai ajudar, bem, faça. Se não tem, foca a tua atenção no que está passando agora, porque filme do futuro você não tem, né? Você não sabe, o futuro não aconteceu, não está definido, e a preocupação não vai mudar o futuro em nada. No entanto, o foco positivo, né, e que você falou da questão do pensamento de manter no positivo, as pessoas fiquem claro, que eu tenho certeza que você não está dizendo isso, e fique claro que eu também não estou. Não é aquele negócio de pensamento positivo, vai dar tudo certo, é tudo cor-de-rosa, não sei o quê. Bom, isso não é uma coisa má, mas ela não necessariamente resolve nada, né? A questão foca no que for produtivo, no que for útil, né? E saiba que você não é os seus pensamentos, que você não tem que tê-los de qualquer jeito. Parecer um pensamento ridículo, joga ele fora, esquece essa droga. Né? Não faz nenhum sentido. Por quê? Aquilo que você dá foco, né? Aquilo em que você focaliza, aquilo cresce. Então, tem 3 formas de criar realidade. A gente vai ter, né, como você falou, outras oportunidades de discutir isso, porque é um assunto gigantesco. Mas a primeira das formas mais básicas, né? A pessoa quer materializar coisas, quer materializar um diamante na frente dela. Cara, você nem consegue usar a questão do foco, e aí você quer materializar alguma coisa. Não vai chegar nisso. Né? A mente está arrastando, né? Como uma treinadora que eu tive uma vez falou, parece um cavalo selvagem, né? Então, de algumas pessoas, ela está arrastando a consciência para lá e para cá. Ela pega a consciência como um cavalo selvagem. Então, ela pega a pessoa e arrasta para um lado. Vai dar errado isso, vai dar aquilo, porque vai... Nossa, se vai acontecer aquilo, e a catástrofe, e é isso, e aquilo, e a pessoa começa a ficar apavorada, a pessoa começa a sentir, né, como se já tivesse aquilo acontecendo. Veja, né, é uma coisa que eu esqueci de mencionar, né? Eu tenho treinamento em PNL, né? Eu fiz todos os 3 níveis de PNL até o mais completo, até o final. E a PNL, ela deixa muito claro nas descobertas dela e nas práticas que a mente não consegue distinguir, né? Você não consegue, aquilo que você pensa que é você, a mente não distingue entre uma lembrança e uma imaginação, né? É um fato real e um fato imaginário. Para a mente, aquilo que está sendo imaginado, visto, né? Não importa o que seja, é tudo igual. Né? Então, assim, uma das técnicas que você tem para eliminar problemas é você
assim, traumas é você voltar na cena original lá e alterar coisas. Você põe uma música alta, você põe uma luz suave, e, né, você desacelera, você zera o som e a pessoa fica lá no meio de uma briga que te traumatizou, a pessoa está lá falando sem som e aquilo perde totalmente significado. Então você ressignifica e modifica o impacto que aquela memória teve para você. Agora, a PNL, isso aí é mais do que líquido e certo, funciona, né? A mente é programável, você reajusta ela, você revê as coisas, porque é tudo fluido. Exceto o que eu estou vendo agora, que está acontecendo neste momento, todo o restante é memória e é distorcido constantemente por você, por cada nova vivência, por cada novo aprendizado. Inclusive pode ser distorcido proporcionalmente para gerar efeitos positivos. Por que isso acontece? Porque memórias são apenas dados, informação, e ela pode ser trabalhada e retrabalhada, né? No cinema, eles trabalham na memória do computador e fazem os heróis voarem, fazem os heróis mergulharem no fundo do oceano, ir para o espaço, lançar raios, porque aquilo é informação, né? A informação dentro de um computador que está sendo manipulada para gerar um filme não é diferente daquela informação que está sendo trabalhada pela nossa memória. E a gente pode modificar o filme completamente, de forma positiva e de forma negativa, se a gente está ciente disso, dessas propriedades. Então, o foco, ele faz as coisas crescer. Então, se eu quero modificar tudo isso, vamos tratar de buscar o lado positivo das coisas, que sempre tem, inclusive numa morte, como foi o meu caso, que existia N aprendizados lá dentro. Então, eu vou ficar focado na morte e na perda, ou vou ficar focado no aprendizado, nas lições, e fazer valer para alguma coisa aquela dor, aquela perda, né? Então, assim, eu sempre, em qualquer situação, né? E eu uso o exemplo muitas vezes do Viktor Frankl, que era um neuropsiquiatra ou algo assim, que ficou preso no campos de concentração para judeus na época do nazismo. O autor de Em Busca de Sentido, né? Que nós Em falamos. Busca de Sentido, isso, fantástico, né? É um cara que, assim, ele foi buscar o sentido, ele estava lá no meio daquilo tudo, e ele falou, né, tem que encontrar algum sentido para isso. E ele encontrou o sentido, e o sentido trouxe vida para ele dentro de um campo de concentração e para todas as pessoas que ele conseguiu ajudar lá dentro. Ele sobreviveu e depois continuou ajudando as pessoas fora daquilo. Agora, se o cara, num campo de concentração, consegue encontrar um sentido e um lado positivo, agora sim, isso é um desarme, né? Um destravamento. O que é que está se passando conosco que eu talvez não tenha condição de fazer a mesma coisa que aquele cara fez? E os exemplos não são únicos, é que esse aí é bem drástico, né? Para pontuar, né? Mas se o cara no campo de concentração consegue fazer isso, todos nós, somos todos seres humanos, conseguiremos fazer isso se nos determinarmos e nos propusermos a isso. Então tem essa questão e só encerrando aqui, o método de você fazer a questão da meditação, né? A gente até pode discutir em mais detalhe, mas assim, de buscar silenciar um pouco a mente e ter um pouco mais de domínio, né? Mas a questão de aplicar o foco positivo não precisa da meditação, né? E você, como você disse no seu próprio exemplo, você selecionar, você percebeu algo que não faz sentido com você, larga esse pensamento. Né? Esse pensamento não é nem necessariamente seu, esquece essa droga aí. Muda para um canal positivo. Põe o mundo no controle, né? E muda. Como o Dr. Joy fala, né, que é o neurocientista. Ele diz que, né, um pensamento, então, libera uma bioquímica no corpo e faz você ter um sentimento, né? Então, se a pessoa fica pensando muito naquilo, ela passa a sentir como se aquilo estivesse acontecendo, como você disse, perfeito, né? A mente não distingue. Você não vê a diferença. Então, ela começa a sentir como se aquilo estivesse acontecendo, e aí aquela reação bioquímica faz com que venha um outro pensamento. Então, digamos que a pessoa começa, ai, meu chefe, nossa, só me distrata. Aí ela começa a se sentir mal com aquilo, aí daqui a pouco ela pensa, mas ninguém me valoriza e não sei o quê. Então, um pensamento começa a puxar o outro. Então, na hora que... um pegando no rabo do outro. E aí a pessoa, daqui a pouco, ela começa... Se ela não sai dali, muda o estado dela. Aí ela já chega em casa, nem aconteceu nada, já chega em casa estressada e tipo, nem aconteceu nada. Fisicamente não aconteceu nada. Mas a mente fez ela, né, como o cavalo selvagem, arrastou para histórias e coisas e fez a pessoa mudar todo o estado dela, né, natural, que é de
leveza, né? O seu estado de essência, fez alterar tudo por causa de ideias mentais que nem aconteceram, né? Então, isso de perceber, percebeu, solta, às vezes nem é seu aquilo, solta. Não, não. E veja, nada é seu, na verdade. Você é consciência. Mesmo que algo esteja acontecendo com o seu personagem agora, aquilo não é seu. Na melhor das hipóteses, é do personagem. E o Franklin, né? Franklin, o autor desse livro, ele tem uma parte que ele Viktor fala, Frankl. Viktor Franklin, ele fala que é como se ele olhasse com desprendimento para a situação, Isso. então ele parou de sentir que aquilo estava acontecendo, né? Então virou como se fosse só um sonho, tipo, foi um pesadelo, né, para ele. Tipo assim, ele conseguiu se desprender. Veja, uma associação rápida aqui, que eu costumo fazer sempre para explicar as coisas, é a questão do sonho, tá? As pessoas às vezes têm dificuldade, um dia a gente pode falar um pouco mais sobre realidade virtual e por que o Tom, as evidências que ele tem sobre isso e tudo mais. Mas o que isso efetivamente muda? Isso está só falando da forma como a realidade é construída. A realidade não é construída com partículas, é construída com informação. Então, isso é uma outra coisa. Agora, perdi o fio de novo. Desculpe. Não, imagina. Eu quero abrir aqui um pouquinho, Fala. né? Se alguém quiser. Você tá com um tempinho ainda? Eu consigo ainda ficar mais um pouquinho. Não, tudo bem. Se o Instagram cair, quero abrir um pouquinho, né? Se alguém quiser Não, não. perguntar O alguma Instagram, coisa, comentar. o Instagram vai longe, mas assim, não antigamente era 1 hora, mas agora ele Né, aceita não um tá pouco mais mais. caindo, né? Então, se alguém quiser comentar algo, né? Quero saber também um pouquinho de vocês, como que tá a percepção de vocês, né? A visão de vocês aí sobre tudo que nós estamos falando, tá fazendo sentido. Comenta aqui, já vi que tem gente perfeito, mudança de vida, nananã. Live com 2 seres iluminados, amei, gratidão, gratidão, realmente é perfeito, perfeito. Ixi, tá todo mundo dentro da vibe, na Agora, mesma frequência. lembrei o que eu queria dizer. A gente não é, né? A gente começou a explicar e falou alguma coisa. Você é a consciência. Todo o resto está se passando nela. Você está vendo como num filme os sentimentos que você tem, as sensações, a visão, o toque, o tato, o olfato, né? As reações que vamos dizer, a parte automatizada do organismo está tendo a determinadas coisas, ou aquelas partes condicionadas daquela mente que a gente acha que é, mas você não é nada disso. Você é consciência. Você não é nem o personagem, nem o corpo, nem o cérebro, nem os pensamentos. Então, assim, se você se mantém, olha, toda vez que achar que a coisa está calma, eu não sou nada disso, né? Isso, porque o que acontece? Essa mente, como você falou antes, do Joe Dispenza, o que acontece é o seguinte, é que tem um mecanismo automático de estados que você já viveu em determinadas situações, e quando você começa a rodear determinados pensamentos, automaticamente você puxa aqueles estados para você de novo, e você entra no estado e acredita ser o estado, não só os pensamentos, como também o estado. Mas se você mantém essa posição de equilíbrio que você citou, né, no começo pode ser difícil, mas você insistindo, porque a prática leva à perfeição. Não, eu não sou esse estado. Peraí, está começando essa memória, está me trazendo um negócio, esse pensamento está me trazendo outro. Eu já sei onde isso vai dar. Não quero ir para lá. Quem manda aqui sou eu. Então, aí põe a mente no lugar dela, né? E aí a consciência reassume. E começa a interromper comando. aqueles mecanismos automáticos de que ela associa aqueles pensamentos, aquelas coisas com aqueles estados, aquele sofrimento, aquela coisa, e vai cortando, e vai focando no positivo. E toda vez que distrair, lembra, bom, mas qual é o positivo dessa situação? Bom, mas o que será que eu posso aprender com aquilo que aconteceu? Né? E aí, aquilo vai se tornando, tem uma hora que... diminui drasticamente, né? Como eu falei para você, no início que eu comecei os meus estudos, era um caos, né? A minha mente, eu lembro que eu comecei a meditar, eu colocava o relógio para despertar em 3 minutos. Aí dava 1 minuto e meio, eu ia lá ver, nossa, mas não passou ainda 3 minutos? Tamanho era o barulho mental que a minha mente fazia, aquela confusão. Dá aquele desespero, eu quero largar isso aqui e voltar para os meus pensamentos. E aí eu ficava naquele caos, conseguia parar 3 minutos, não conseguia parar. E até, então, mas eu persisti no processo, né? Fui persistindo. Então, fui observando o intervalo também, o espaço de tempo entre cada pensamento, que é ali um silêncio absoluto, digamos que é
né? Na minha visão, a conexão, né? Quando você faz a conexão com essa consciência que é maior, né? A maior que nós também fazemos parte dela. Então, esse intervalo de tempo entre os pensamentos vai aumentando, vai aumentando. Daqui a pouco você está pensando mais positivo, mais coisas prósperas, coisas construtivas, pensamentos bons, né? E também chega um momento que você começa a ver que no meio do dia, né? Não sei se já aconteceu com você, de você entrar nesse silêncio absoluto mesmo. O intervalo entre um pensamento e outro começar a ser maior. O Eckhart Tolle fala bastante nisso, é um método que ele sugere, você ir aos poucos aumentando o espaço entre os pensamentos. Por quê? Gente, é muito Veja, bom. você está muito mais ligado e você está muito mais próximo de ser o vão entre os pensamentos do que os pensamentos. Você não é os pensamentos. Porque se fosse, quando o pensamento acabava, ou quando você parasse de pensar, você parava de existir. Esquece o Descartes porque ele estava errado. Né? Não é penso, logo existo, não. Não tem nada a ver. Não somos os nossos pensamentos. E, aliás, devemos prestar muita atenção para ter mais domínio sobre eles e filtrá-los e escolhê-los, porque isso acaba nos arrastando para coisas que nós absolutamente não somos e acabam nos virando máquinas de ficar tocando ideias que, na maior parte das vezes, são alheias. Né? Veio da mídia, veio de comerciais, veio de coisas que foram ouvidas, e foram ficando aqueles resíduos todos lá, um lixão, um verdadeiro lixão, desordenado, né? E estar em contato, abrir esse espaço de silêncio, é estar mais em contato com você. Porque é mais fácil, você vai perceber um dia, né, quanto mais contato tem, que você é mais do que apenas silêncio. Mas o silêncio é a primeira porta do que você realmente é, em comparação com tudo que a gente normalmente percebe. Uau, E quando entramos, né, então, nesse silêncio, quando você vai persistindo, então, no caso, na meditação, né, é uma coisa também que me ajudou muito desde o início do meu processo. E quando eu lembro exatamente do dia em que eu cheguei num ápice, assim, de caos na minha vida, e eu saí de casa, assim, sabe, sem saber o que fazer. Eu falei, eu vou numa livraria. Eu tive a brilhante ideia. Fazia anos que eu não pegava num livro. Mas já veio Intuição. era uma coisa que foi mais forte que eu, assim, sabe? Eu falei, eu preciso saber o que está acontecendo. Desse jeito que minha vida tá, não dá mais. Não tá dando mais, não tô bem. E aí eu saí de casa e falei, vou para uma livraria. Aí entrei na livraria, comecei a rodar. E eu lembro que eu tive aquela intenção, sabe? Eu queria uma resposta. E eu lembro que eu peguei um livro lá que me chamou a atenção pelas cores da capa. Na época era um livro do Osho. Eu li mais um livro só dele, né? Depois achou muito legal algumas coisas, mas não me aprofundei muito. Mas quando essa consciência quer falar com você, que você se coloca nessa posição de abrir, digamos, né? Quero respostas, eu quero saber, né, o caminho que eu devo seguir. Conforme você vai, né, expandindo e querendo ampliar essa conexão, ela fala, né? Então, através de comercial, às vezes, né, através de uma criança, de um filme, enfim, que comigo foi naquele livro. Eu não lembro direito o enredo do livro, mas eu lembro que ele batia muito em meditação. Então, a palavra que ficou brilhando Saltou. para mim naquele livro foi a meditação. Então, para mim foi que eu falei, vou tentar. E foi quando eu comecei, não ficava, colocava para despertar em 3 minutos, ficava pilhada lá em 3 minutos, não conseguia, mas persistir. E fui aumentando, né, o tempo, a 10 minutos, 15, 20, 30. E aí fui indo. O Osho tem E umas também perdi aqui que parábolas. eu ia falar, viu? Eu ia falar só coisa. O que acontece comigo também é que o assunto é muito amplo, né? E às vezes uma coisa chama a outra e você vai e voa. Você citou a metáfora dos cavalos. O Osho usa muito algumas metáforas sobre o touro, né? Ele fala do touro. Um touro selvagem, né? Descontrolado e associando a essa identificação dos pensamentos. Ele tem uns livros muito bons também. Ele não era uma personalidade, assim, quando você olha algumas coisas, necessariamente atrativa. Mas, assim, eu dissocio completamente, seja lá for a imagem que o cara tem, do que ele está falando que presta. E ele tem uma dezena de livros, eu já li muitos, muito bons. Né? Agora, eu tinha muita dificuldade de compreender, porque as metáforas dele não tem nada a ver comigo, porque eu sou engenheiro. Né? Então, no começo, tive muita dificuldade. Mas são
mensagens muito positivas na sua busca de você mesmo. Né? Ajuda muito. O Eckhart Tolle, por exemplo, já é alguma coisa mais palatável. Né? Tá mais próxima da gente a forma dele de descrever as coisas. Também muito bom. Né? E isso que você falou, né? Que você observa o que a pessoa está falando e vai deixando. Uma coisa que eu aprendi também foi até no último treinamento que eu fiz aqui em São Paulo. E eu fui em várias. Eu fui criada, né, em algumas religiões, né, cristã, enfim, evangélica. E durante um tempo, então, eu tinha muitas crenças, né, principalmente para estudar sobre essas coisas. Eu tive foi um desafio também que eu precisei trabalhar, porque eu ficava com medo, eu achava que não era bom. Só que eu tinha esse chamado, né, de que era também, eu precisava quebrar essas crenças, né, ir para um próximo nível, para ir para um próximo nível, eu teria que quebrar esses medos que eu tinha, essas crenças. Nesse último treinamento que eu fui, na hora que a pessoa começou a falar lá, né, aí eu já comecei a perceber que meu corpo já ficou meio, que eu falei, tá batendo em alguma crença minha, e era questão de religião, né, que eu consegui pegar. Só que eu comecei a colocar o meu foco na minha essência, né? Falar conexão com a minha essência, conexão com a minha essência. Eu quero entender a essência do conhecimento que ele está passando. Aí eu comecei, era como se fosse abrindo, assim, sabe? Uma O fenda. nevoeiro vai se dissolvendo. O ego, né? Não, mas isso não é legal, pra que fazer isso? Pra que falar isso? Não sei o quê. Aí eu fui colocando tudo de lado e focando. Eu não quero vamos lá, a essência do conhecimento. O que ele tá me passando? Aí foi como se abrisse uma fenda e pá! Veio uma enxurrada de informação, de conhecimento, de coisa linda, maravilhosa, que, nossa, foi incrível. Então, quanto mais a gente consegue também, né, colocar quem é? Se é do Oriente, se é do Ocidente, não importa, né? Não importa quem é, o que é, você só, né, se colocar nessa postura, né, deixando os tabus, as crenças de lado, os padrões, aí você pega o conhecimento, assim, de uma forma linda. Você sabe que a gente, às vezes, para não ter perigo, para deixar bem claro, né? De novo, a gente não está fazendo crítica a religiões. A crítica é a crença e a não chegada e a experimentação própria. Né? Seja lá o que for que estiver sendo ensinado, se for bom, e se você experimentou, e se você validou, está ótimo para você. Né? Agora, crença não está associado só à religião. Para você ter uma ideia, a gente tem a imaginação de que a ciência é um negócio isento. Né? E não é. Né? Hoje em dia a ciência está tão distorcida que ela é mais baseada em crença do que outra coisa. É quase que uma religião por si só. E a gente pensa que a ciência já resolveu quase tudo, mas a ciência ela desenvolveu uma série de gadgets, aí, de equipamentos, mas porque ela descobriu o funcionamento de algumas leis, mas ela não sabe quase nada. Para você ter uma ideia, a pergunta mais fundamental que a ciência não conseguiu responder até hoje é do que é feito o universo. Porque ela está procurando matéria. Como ela tem a crença da base material, ela está procurando a matéria. E a matéria ela não encontrou. Ela quebrou os átomos em partículas menores, em partículas menores, em partículas menores, e não achou nada. Então, a ciência hoje, ela pensa que a matéria faz, sei lá, uns 4, 5% da realidade do universo, e tem um outro tanto, uns 40% que é matéria escura, que é um nome que eles deram para algo que eles não sabem o que é, e a outra parte, que é 60%, é energia escura, que é outro nome para outra coisa que eles não sabem o que é. Então, eles não têm a menor noção de o que é feito o universo. E eles vendem, e a gente compra, que eles sabem tudo, né? E que a realidade é material. A segunda pergunta que eles não sabem é de onde vem a consciência, porque a pergunta deles é assim, que está pendente de resposta. Qual a fonte material da consciência? Porque é a fonte biológica da consciência. Então é uma lista de perguntas pendentes. Essas duas são as duas primeiras, que são trágicas, né? Porque como ele acha que tudo é material, ele acha que o cérebro que gera a consciência e é um acidente. Né? Então, a partir do momento em que o cérebro vira pó, a consciência deixa de existir. E é justamente o contrário. A consciência é a fonte de tudo. Mas como você parte do pressuposto errado, você não chega a nenhuma verdade útil e fica perdido naquela crença. E só para finalizar do meu lado, a questão outra importante que você tocou também é do medo. Né? Porque
porque o medo, é importante a gente se livrar do medo, descobrir quais são os que a gente tem e superá-los, porque o medo é que obriga a gente a ficar amarrado nas crenças. O medo, a crença é criada para tampar algum medo, que é algo que você ignora. E como ignora, tem medo do desconhecido, e aí gera uma crença ou aceita uma crença pronta. Então, o medo é terrível. O medo é a pior coisa. Aliás, o medo é o oposto de amor. Né? Não é o ódio que é o oposto de amor. Segundo Mike Bigton, né, e ele explica por que disso, o medo, o ego, a ignorância, é o que é o oposto do amor, do cuidado, da preocupação, do carinho. Né? A gente evolui nessa direção. Então, a gente tá procurando sair do medo, deixar as crenças, deixar o ego, e deixar o ego, dissolver o ego, não é se perder e sumir. Não. Você continua com a consciência de ser, mas você está em contato com aquela consciência do ser, da centelha, da consciência que você é, e está desidentificado do ego egoísta, né? Daquele ego maligno que desatrasa. E apegado, né? O símbolo, né? Que carro, conta bancária, né? Tudo isso se você tem, né? Como você falou, todo mundo tem direito, né? De ter prosperidade, de ter, né, a sua casa, claro, e tal. Mas o negócio é o apego, né? A esses símbolos que eles vêm e vão, né? Mas o eu essencial, ele é o essencial. É a única coisa que é essencial. Essencial define ele. É o que fica, é o que sobra. E é o único que sabe o que te completa, né? O que te faz bem, o que te faz crescer. Que faz bem, que faz. Então, esses símbolos, né? Quando a gente se identifica muito, né, em algum processo da minha jornada, eu estava identificada demais com símbolos, e eles vêm e vão. Então, aquilo gerava ansiedade, gerava sofrimento, né? Por mais que isso e não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro, né? Então, às vezes, quanto mais eu ganhava, mais medo eu tinha e mais apegada ao símbolo eu estava, porque era a ilusão, né? Era uma ilusão. A gente fica buscando a segurança, né? O oposto, a gente tem medo e busca uma segurança para deixar de ter medo. Mas é por conta da ignorância, né? Quer dizer, eu também tive muito disso na minha vida, vamos dizer, materialista, né? Na concepção materialista. Você fica buscando a segurança, você fica preocupado com a aposentadoria e quer ter uma segurança. Mas não existe segurança, né? Amanhã cai um... Gente, a gente faz o melhor que pode, mas não tem que se desesperar por nada, porque os dinossauros estavam super preocupados com o futuro deles, mas não adiantou nada se preocupar com o futuro. E eu não estou dizendo que vai vir um meteoro, mas o ponto que eu quero trazer é que não é uma coisa negativa aqui. É que, outra coisa, a primeira coisa, mesmo que vier um meteoro, você não morre, porque é só o personagem que morre. Você continua existindo e vai existir em outra realidade. Existe um multiverso de realidades criado pela consciência para a evolução da consciência individuada. Então, assim, mesmo que este mundo acabasse, né? Então, não quer dizer que a gente não tem que tomar cuidado com o ambiente, porque isso é parte da evolução. A gente está nesse ambiente e cuidar dele é um crescimento da nossa consciência, mas por esse motivo e não por qualquer outro, né? É evolução. Cuidar do ambiente também é evolução. Amar o ambiente, né? Honrar, né? Eu tenho essa percepção, né? Do amor, sim, pela matéria, por essa experiência, honrar as coisas, né? Ter cuidado, carinho pelas coisas, sim, né? É uma oportunidade, é isso. Mas não esse apego, né? Essa necessidade de... Não existe, a realidade ela tem uns percalços acidentais, né? Também, né? Existem meteoros, existem raios, existe tudo, né? Existe chuva, enchente, né? Terremoto, essas coisas podem acontecer e acontecem, e não é culpa de ninguém, né? Ninguém fez nada de errado para aquilo, para merecer aquele castigo. Não se trata de castigo. Se isso é uma escola, né? Ela gera oportunidades de aprendizado e de crescimento. Ela não está com o objetivo de torturar as pessoas, né? E de criar castigos para ninguém, né? Não é esse o objetivo aqui, né? O objetivo é você perceber que você pode ser melhor e buscar esse crescimento por você mesmo para seu benefício de todo mundo à sua volta, né? Todos saem beneficiados, né? A consciência busca o crescimento. Cada crescimento do indivíduo consciente comunica-se para a consciência fonte também, né? E serve de exemplo para os outros. E esse indivíduo melhor vai tratar todos melhor, vai ajudar a criar um ambiente melhor, né? Para si mesmo e para todos, né? Agora, a gente não precisa acreditar nisso, ok? Nada do que eu digo aqui
da minha parte, é para ser acreditado da mesma forma que o Tom coloca, né? É assim, a gente está transmitindo algumas oportunidades de conhecimento e de experiência que você deve transformar em conhecimento próprio a partir daquilo que você achar interessante, experimentar, botar em prática e chegar a essa conclusão que isso A tem fundamento sabedoria, para né? você, né? Porque de nada vale você ouvir tudo isso e empilhar, como o Tom costuma dizer nos livros, né? E você não vai ler esses 3 livros e depois empilhar mais esse monte de crença em todas as outras que você já tem, né? Esquece isso. Experiencia, né? Experiencia, né? Então, e testa, Exato. né? Deixa eu ver, então, vai a meditação, né? Vai estar me ajudando nessa, nessa questão. Voltei aqui. Né? A meditação, então, vai estar me ajudando nessa questão de silenciar os pensamentos. Deixa eu testar, né? Quando eu peguei lá aquele livro, que eu estava num momento muito difícil, então eu peguei aquele livro, meditar. Então, eu vou meditar. Né? Eu estava assim, eu vou fazer. Tem que fazer, eu vou fazer. Ia fazendo, né? Ia fazendo as coisas. Então, eu falei, uau, comecei a ter clareza mental, aquele barulho começou a sair, eu comecei a ter sentimentos elevados, eu comecei a estar melhor, então eu compartilho isso com os outros, né? Então eu falo, caraca, gente, experimenta a meditação, começa com uns minutinhos só, mas vai indo e tal, né? Então é isso, eu também me incluo aí nessa frase do Mário, né? Não precisa acreditar em nada que eu Gente, falei, nós né? todos E o nos que você incluímos, não sentir, existe. e o que Se você nós sentir fôssemos de perfeitos, a experienciar. gente não estava aqui. Se a gente não fosse perfeito, não estava precisando desse ambiente de evolução. Isso é outra coisa, a gente se cobra às vezes, né, e se martiriza por essa busca de perfeição. Não, a gente está numa busca constante de crescimento, a única régua somos nós mesmos, a única medida, e a gente precisa ser melhor do que foi ontem, do que foi anteontem, do que foi há um ano, do que foi há 10 anos. Não importa onde os outros estão, não existe comparação para eu ficar me comparando, eu não vou ganhar nenhuma medalha, eu vou ganhar uma vida melhor por toda a melhora que eu consegui fazer para mim. E não existe melhor momento para começar que agora. Né? Se você não começou até agora a buscar a sua própria melhoria, autoconhecimento, busque agora. O maior beneficiário é você e todos à sua volta. Né? É Não isso. existe melhor Mas momento para começar que agora. agora é a hora. Ô, Mário, vou Diga. separar aqui algumas perguntinhas, né? Pra gente interagir um pouquinho aqui com a galera e aí a gente finaliza. Você quer falar mais Tá alguma bom? coisa? Hã? Posso te jogar aqui para ti uma Pode? pergunta? Claro. Por favor. O Dia perguntou: há algum conselho ou dica para se manter mais atento ao que a consciência espera de nossa evolução? Quer falar ou vai você? Eu vou falar um pouquinho, depois você fica à vontade e complementa também. Veja, a primeira coisa é estar consciente de que você não está distante da consciência, você é a consciência. Então, aquilo que percebe os pensamentos, aquilo que percebe tudo é você, é a centelha, ok? Só que você, às vezes, está, como não tem a memória de ser isso, né, você está identificado com a memória da sua história local, né? E às vezes está distante disso. Mas, assim, essa questão de você ficar mais atento a si mesmo, às reações que você tem, a não tomar reações, né? Você prestar atenção às situações, ao que te leva a fazer o quê, né? E decidir escolher o que você realmente quer agir e não apenas reagir, né? Estar atento e meter um espaço aí entre acontecimento em vez de reação, quer dizer, puxa um palito e vem o outro junto imediatamente. Não. Cara, você tem a possibilidade de escolher, você tem esse domínio. Agora, se você entra no automático, o cara de um lado te xinga no trânsito e você xinga o cara do outro, é automático. Isso aí qualquer animal faz, né? Por assim dizer. E a gente acaba fazendo isso toda hora. Né? E, então, assim, a gente tem que ficar prestando atenção, estar atento, a gente se puxa para o momento, veja o que está fazendo, faz sentido essa loucura que estamos fazendo, né? A forma como estamos vivendo, determinada situação ou outra, né? E às vezes a gente se distrai e entra, daqui a pouco você não xinga no primeiro, não xinga no segundo, no terceiro já xinga de novo. Então, mas assim, é uma luta diária. Eu estou trazendo esse exemplo porque é um exemplo muito prático, todo mundo passa por isso. O trânsito é um negócio duro, né? É talvez uma das maiores provações para quem está se esforçando a evoluir. Mas você tem que estar presente, né? Você não é o trânsito, você não é a reação, né? Você não é o automatismo, você se deixou automatizar. Agora, trata
parte de prestar atenção e aos poucos ir destravando esses automatismos, né? E assim, em paralelo, esse estar presente, estar atento, estar tentando o tempo todo voltar para a observação e saber que você não é aquelas coisas todas, né? E constantemente você se puxa para isso, você se distrai, se perde, se puxa. Se distrai, se perde, se puxa. Mas sem sofrimento, ok? Apenas com atenção e dedicação ao longo do tempo e a gente vai melhorando. A prática leva à perfeição. Em paralelo, se quiser meditar, pelo menos meia hora por dia, 2 vezes, né? Isso é muito positivo porque vai te ajudar a dar um salto com esse esforço também. E são coisas em paralelo, ok? Mas fica aí como 2 dicas de buscar isso aí. Show. Eu também super concordo. Na minha visão, né, essa consciência, né, o que ela quer, né, é que todos nós, né, que cada consciência individuada, né, individualizada, como diz o Tom, né, na minha linguagem, na linguagem que eu aprendi é centelha divina, né, mas Isso, só não são tem problema formas de nenhum. falar, mas dá no mesmo, né? E então, na minha visão, ela quer que essas consciências, né, que essas centelhas divinas evoluam também e se relembrem, né, de quem realmente são, né, através do sentimento, né, que na minha visão é a base da realidade, que é o amor. Então, é um retorno a esse sentimento puro, né, de amor, né, de amor, né? O amor é o sentimento que para mim explica essa criação. Então, ela de cada consciência, né, de cada centelha, é relembrar, né, quem realmente é, né, resistindo a esses impulsos, né, a esses condicionamentos e instintos, né, de reagir, como a Mari falou. E quando você começa a experienciar isso, eu já fiz esse teste, né, de começar a resistir aos meus impulsos, é desafiador, né? Vem aquele impulso por exemplo, né, de Reagir. reagir, né, de reagir. Então, quando você está trabalhando isso, você vê que, nossa, mas aí, quando você vai conseguindo, né, não reagir, né, resistir à reação, ao bateu, levou, né, quando você vai resistindo a isso, você vai sentindo uma elevação mesmo, energética, né, mental, espiritual. Então, é a minha visão Às também. vezes não é nem uma questão só vamos dizer, que a palavra, eu estou entendendo como é que você está querendo dizer, mas às vezes reagir pode levar a alguma. Não é reagir, é resistir. Né? Aquilo que a gente estava falando, aquele negócio do exemplo da cadeira. Né? A questão é assim, você está em autoobservação, percebe, você sabe que você não é aquela reação, e você apenas dá alguns minutos. Você até pode decidir que de repente o cara merece ser xingado. Mas que seja uma decisão sua, ok? Tipo, não é que você entrou no automatismo, o cara xingou, você devolveu, né? Pedra para lá, pedra para cá. De repente, em algum momento, você tem que reagir de alguma forma, até física, alguma coisa, até para preservar a sua vida, dos outros, né? Da sua família, mas assim, quando você decidir fazer alguma coisa, assegure-se que antes você deu aquele microsegundo, falou, não, eu não tenho que fazer isso, mas eu vou escolher fazer isso, ou vou escolher fazer aquilo. E pumba, e faz porque você decidiu. Por quê? Depois que você decidiu, é o seguinte, você é livre até o momento que você está analisando aquilo. E decidiu. Depois que você fez, a consequência, seja lá qual for, vai vir. Então, e a gente vai ter a oportunidade de aprender algo com as consequências. Então, essa questão toda dessa escolha, né, se a gente está ciente, a gente fica mais tranquilo, porque depois, senão a gente faz no automático e depois vai dar uma grande M, né, e ainda vai ficar culpando o mundo pela M que deu. Não. Hoje nós somos o resultado, a somatória de todas as escolhas que a gente fez para chegar até aqui. Né? E aí você não precisa sofrer por causa disso, porque você não pode trocar nenhuma das escolhas que você fez no passado, porque o passado não existe mais. Existe o presente. Agora, você está neste momento com a grande possibilidade de começar a escolher o que você vai fazer para você assumir a responsabilidade clara e lembrar disso, que você é o senhor das suas escolhas e vai arcar com as consequências delas. Porque
Senão você ainda vai acabar virando um reclamão, né? Um vitimista. Fala, não, tudo acontece comigo. Não, escuta, você fez aquele monte de coisa, não pensou, não escolheu, e está colhendo a semente do que plantou, e ainda está reclamando e acusando os outros. Sim, sim, sim. É isso. Essa ideia do resistir, né, que eu quis colocar, né, você entendeu, é o Uhum. resistir ao impulso, né? Mas Isso, tendo esse isso, isso. intervalo de Estar tempo. atento. O que você está querendo dizer, Então, no eu caso, é estar realmente quero atento. estar atento, né? Então, Exato, é aquela questão de se observar, né? Então, exato. respirou, vou ter essa reação mesmo? Aí, não vou ter. Ou, sim, vou ter, né? Então, Uhum. mas você respirou, você deu aquele time. A gente vai fazer a melhor decisão, estando presente, a gente vai fazer a melhor decisão que a nossa competência de tudo aquilo que a gente aprendeu até hoje, ela vai permitir que a gente faça. Algumas coisas vão ir melhores, algumas vão ir piores, e a gente vai aprender, e na próxima oportunidade, se teve prestando atenção, vai estar em melhores condições de fazer melhores escolhas. Qual foi o problema de tudo isso? Nenhum. Estamos aqui para aprender. Não tem castigo, né? Claro, tem consequência, né? Então, dependendo do que você escolhe fazer, essa consequência pode ser mais pesada ou menos pesada, né? Uma coisa é, a gente está falando, né, às vezes um xingamento de trânsito leva a uma briga e um tiroteio e morte, né? Pode ser bem simples até algo muito complicado, mas tem coisas que são mais sérias ou menos sérias, né? Agora, Mas mas como você disse, né, Mari? Quanto mais nós estivermos no momento presente, né, presentes. atento ali, mais melhores, né, digamos, decisões nós vamos tomar, né, mais coerentes e que não vá ter consequências, né? Agora, quando nós Que não entramos vá no ter automático, consequências que a gente não foi responsável, assim, que foi inadvertida, né? Assim, sim, alguma coisa, qualquer escolha que a gente fizer, vai ter vai alguma ter. consequência. Mas Uhum. se a gente pelo menos analisou, a chance disso ser melhor, né, é maior. Né? Exato. E é isso. Quer responder mais uma aí, Mário? Pode Podemos. ser, vamos pegar mais uma e a gente encerra, tá bom? Isso, boa. Beleza? E a gente promete que volta mais adiante. Com certeza. Vamos ver aqui como ter o autodomínio sobre nossos pensamentos, sobre os pensamentos negativos. É assim, e assim, a gente não é sobre os pensamentos negativos. A gente vai adquirir ampliação, né? Como você citou aquele exemplo, a gente vai estar buscando ampliar o espaço entre um pensamento e outro, a gente vai estar meditando, a gente vai estar presente, a gente vai perceber quando os pensamentos estão surgindo e vai descartá-los, porque eles não nos interessam. Por que você tem que pensar cada sentimento? Você tem que ficar de olho aberto, vendo televisão 24 horas por dia, no canal que alguém te amarrou na frente de uma cadeira? Não. Você não é obrigado. Você muda de canal quando não gosta da programação. E aí você tem um pensamento e fica pensando ele, emenda em outro pior, como se não tivesse escolha. Não, você tem escolha. Aviso. O pensamento não precisa ser aleatório. É que você deixou ele correr solto a sua vida inteira, talvez, né? Como eu fiz com os meus. Em determinado momento eu estava lá afundado naquela loucura. Agora, os pensamentos não são senhores de você. Você não é os seus pensamentos e eles não são uma televisão com o canal travado. Você pode pará-los, você pode desligar a TV e você vai continuar existindo. E você pode escolher outro canal e escolher outra programação. Dar atenção àquele programa que seja construtivo para você. Né? Tipo, me desculpe, mas assim, você não precisa ficar assistindo o Big Brother, né? Não é obrigado. Assiste porque quer, né? Tudo bem. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas você assiste porque quer. Para dar um exemplo, desculpe, é um exemplo chocante, mas é assim, é um exemplo que uma grande quantidade de pessoas segue e assim, aquilo é uma droga, não acrescenta absolutamente nada para ninguém, né? É extremamente negativo, pessoas brigando, manipulando, criando situações para derrubar os outros, né? Assim, não tem nada de positivo ali, nada, nada. Lamento. A vida real existe, está aí fora, está cheia de vivências potenciais, úteis para você, né? E aquilo ali é pura perda de tempo, se não for pior, porque você está deixando a tua cabeça rolar solta naquele tema ali e vai acabar confundindo aquilo com a realidade.
e acabar tratando alguém como eles tratam uns aos outros, né? Boa sorte se eles querem tratar alguém, se querem ficar enfiado, mas eu, no meu canal, eu não seleciono aquilo nunca. E tem tanta coisa para a gente aprender, né, para se desenvolver, para expandir a consciência, né? E aí a gente vai usar o nosso tempo, né, nossa energia vital, né, nesse tempo aqui do jogo, né? E que claro que continua, né? Eu também concordo com isso. Veja, se o cérebro se a mente me desculpa, se a mente é uma coisa importante e útil aqui. Se a mente é programável e pode ser programada e reprogramada, a gente pode escolher, selecionar e os pensamentos não são obrigatórios, né? Por que eu vou, de livre e espontânea vontade, entregar esse controle na mão de alguém e deixar captar qualquer lixo que vier, né? Esse exemplo, né? Sei lá se foi bom ou não, mas assim, o que é positivo para nós é o que a gente decidir que é positivo para nós. A gente tem o poder de escolher, não é obrigado a ficar nem ouvindo nossos próprios pensamentos no automático, muito menos as idiotices que vêm de determinadas fontes, né? Isso não, se não contribui para você, larga. Vai no autoconhecimento, vai na busca, porque a expansão é que te leva a ter mais opções, a ter mais liberdade, a poder fazer melhores escolhas, a contribuir para a sua vida e para a vida dos seus. Na minha visão, né, só para a gente concluir aqui essa parte, né, tem uns 5 anos que eu não vejo na TV, e de vez em quando assisto um filme, claro, mas é uma experiência minha, né, que eu vou compartilhar. E eu decidi também, né, naquele mesmo processo, quando eu comecei a meditar, começou a vir esse impulso de não assistir, né, mais. E há 5 anos, né? Então, e ainda hoje, vem ainda algum pensamento, né? Como você disse, aquele exemplo foi incrível, né? Tudo é energia, informação. Então, às vezes eu acabo captando um pensamento que não é meu, né? Nessa consciência, nessa mini consciência aqui. E ainda acontece isso. Imagina só se eu estivesse ainda assistindo, as pessoas que ficam assistindo o tempo todo aquilo, o desafio que é para conseguir, né, sair daquele loop negativo para... Eu fico muito feliz que você ter colocado isso, que eu me sinto à vontade para falar de mim. Então, eu parei de assistir TV aberta em 2005. Eu parei de assistir novela, eu assisti desde criança, quando a primeira novela passou na TV. Assisti quase todas, né, as principais, e aí eu sei que eu fui deixando. Comecei a ver aquilo era uma porcaria, outra porcaria, aquilo não acrescentava nada. Eu cresci alguma coisa por mim, né? Não, antes do Tom Campbell. Eu parei de ver. E aí eu fui vendo, eu ia ver o jornal, porque eu achava que era importante profissionalmente estar atualizado. E aí eu fui vendo que o jornal era uma mentira atrás da outra. E isso eu estou falando, não estou falando de política, porque eu estou falando de 2006. Parei de ver jornal, né, e eu ainda lia jornal em papel, e aí parei de ler jornal, e hoje em dia a gente tem internet, né? Então, assim, você vai atrás daquilo que interessa a você, vai se atualizar, ninguém deve estar isolado do mundo, isso não resolve nada, mas a fonte, quem deve decidir a fonte deve ser você, né? Os canais abertos, infelizmente, eles foram piorando de qualidade extremamente, e eles são quase que puro lixo, na grande maioria das coisas que apresentam, com raríssimas exceções honrosas. Então, assim, mais vale você largar de vez. Então, eu larguei entre 2005 e 2006, eu vejo filmes, eu vejo séries, né? Eu vejo documentários, coisas que eu acredito que me interessem, ou para me distrair, né? Posso ver um esporte, alguma coisa, mas assim, você que decide, do mesmo jeito que você decide os pensamentos. Então comece decidindo, talvez seja mais fácil, né, decidir aquilo que você tem um controle remoto. Se você não consegue se livrar nem de umas porcarias que vêm de fora, imagine aquelas que vêm de dentro, que estão conectadas e... Nossa! Né? Então, é fantástico isso. Obrigado, né? E assim, isso demonstra que o tanto que você já descobriu por você mesmo, porque assim, essas coisas, assim, eu não me lembro necessariamente de ter ouvido falar isso em algum lugar, mas às vezes a gente não dá atenção porque a gente não está naquele nível de prestar atenção. Se alguém me deu esse conselho, eu não me liguei, né? E eu acabei descobrindo por mim mesmo e fui saindo fora, né? E depois tive esses problemas de saúde da minha esposa que faleceu e tudo mais, aí procurei mais evolução, o autoconhecimento, e cheguei à conclusão que o caminho estava certíssimo. Mas quando tomei esse caminho da TV, eu tomei lá atrás, em 2005, 2006.
E eu ainda não tinha noção, essa noção maior de crescimento, de evolução, mas eu já percebia que aquilo não acrescentava em nada. E tem um ditado em informática que é cheat in, cheat out, né? O computador, né, o programa ele, normal dos nossos computadores não define uma porcaria de uma coisa boa. Então, se você alimenta o programa com porcaria, você só vai ter retorno de porcaria. Você é o programador, você precisa alimentar com informações e questões adequadas, e aí você vai ter respostas que nem o Google, né? Você entra no Google, o Google é fantástico. Agora você precisa saber fazer a pergunta, precisa saber o que você está buscando lá. Se você não usar o conjunto de palavras-chave adequado, vai vir 1 milhão de porcarias para você, né? Então, isso é o resumo do... Esse é um ditado da informática, desde que a informática existe, lá atrás, em algum lugar, não sei se tem um pai, mas é cheat in, cheat out, né? M para dentro, M para fora, né? Tudo que você joga no computador, ele devolve para você. E a sua mente tem um aspecto computador, e tudo que você... Aquilo com que você alimenta, ela dá frutos. O que você semeia, você colhe, né? São várias formas de dizer a mesma coisa. Mas é isso aí, Tamires. Tamires, foi um prazer imenso falar com você, com o seu público, né? Fico feliz da vida e fico comprometido com você, se houver interesse por você e do seu público, de voltar e temos outros papos aí. Foi muito legal, adorei. Como eu falei, né, você também foi uma cocriação a nossa live, você fez parte, faz também do meu processo de evolução, de crescimento, e você é sempre bem-vindo aqui, vamos marcar mais vezes sim. Gratidão, gratidão a todos que estão presentes. Me permita só passar uma informação para o pessoal antes de encerrar, que é o seguinte, eu sou tradutor dos livros do Tom Campbell, que está aqui comigo, que é a minha principal fonte, né, de conteúdo aí do qual eu estou discutindo, além da própria experiência que embasa essas ideias que ele passa, são ideias libertadoras. Eu traduzi os livros e me envolvi nisso porque são ideias muito boas, né, e que para que elas chegassem às pessoas em português, porque a maioria não sabe ler inglês, que poderia ter ido comprar e visto o vídeo deles e comprado os livros em inglês à vontade, mas eu envolvi no esforço da tradução para poder disponibilizar isso. E eu tenho esses livros à venda, porque eu não sou do ramo aí de edição, de impressão, dessas coisas de livrarias. Inclusive, ainda então, não peguei o meu, vou lá entrar no site ainda hoje e já quero. Tá bom, também, porque... Mas a questão é a seguinte, é que como eu não sou do ramo, eu fui atrás de traduzir e acabei descobrindo como fazer para publicar, e hoje eu vendo os livros porque já temos mais de 3 mil livros vendidos. A trilogia ficou completa em fevereiro de 2018 e a gente já tem agora mais de 3 mil livros vendidos. Eu comecei mandando imprimir 300, não sabia se ia vender algum, mas graças a Deus tem interessado e sido útil a muitas pessoas. Eu recebo um feedback maravilhoso e eu queria aproveitar então para descrever. Se alguém tiver interesse, entre em contato comigo por mensagem ou no nosso site mybigtoe.com.br, MYBIGTOE, de Minha Grande Teoria de Tudo em inglês. Então, mybigtoe.com.br. O título original maior é em inglês, né? Mas em português está embaixo. Eu só vendo a versão em português, né? E se alguém se interessar em saber mais sobre as regras do jogo, a realidade e nosso papel dentro desse jogo e da realidade, é sobre isso que o livro trata, sobre conhecimentos, autoconhecimento e como botar tudo isso em prática e de forma que a sua vida seja melhor por crescer, por expandir, ok? Então, muito obrigado, desculpe, mas só para informar as pessoas, sou só eu trabalhando nisso e eu preciso comentar porque a minha maior felicidade é ver essas ideias se espalhando e as pessoas tendo condições de ter acesso a ela, e foi por isso que a gente fez o esforço de trabalhar nessa tradução aí. Show, eu já vou garantir o meu também. E aproveitar também, quero convidar todo mundo que está aqui. Agora às 20 horas vou fazer uma live também, vou falar sobre propósito de vida. E que é um pré-aquecimento, né? Todas as lives que eu estou fazendo é um pré-aquecimento para o evento Em Fluxo com o Universo, que é um evento online gratuito no dia 12 de agosto. Né? O link está lá na minha bio, onde nós vamos abordar muitos e muitos assuntos sobre o universo, sobre essa realidade também. E principalmente sobre os pensamentos, né? Essa questão dos pensamentos negativos,
vai ser algo que eu vou abordar muito também lá no dia 12. Então estão todos convidados. E esse livro aí já quero, Mário, vou lá garantir o meu. Gratidão pelo seu conhecimento, pelo seu tempo aqui conosco e até sempre. Legal. Fico feliz de, mais uma vez, poder ter sido útil e trazer aí alguma iluminação, alguma experiência prática, algo que seja útil para as pessoas. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado a todos que participaram conosco. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, Mário. Tchau.